O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. Pela harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, start, go, 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 go. Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast com a energia lá em cima e alta tensão, é claro, sombras elétricas. Aqui quem fala é o Thiago Diniz. E eu sou o André Renato. Muito que bem, essa continuação aqui, se você estava no episódio passado, né? Agradecemos você, caro ouvinte, e vamos dar aqui, vamos continuar aqui a história da lendária Cannon Group, né, ou Cannon Filmes. E nesse episódio de hoje a gente vai falar do Grande Dragão Branco, gente, que lançou a carreira do Jean-Claude Van Damme, hein? Vamos que vamos. Porrada. Bom, turma, no último episódio a gente falou sobre os primos Menahem Golan e Yoram Globus, que compraram em 1979 a produtora Cannon e durante os anos 80 filmaram e lançaram diversos sucessos que hoje são verdadeiros clássicos do cinema B de ação, influenciando bastante as gerações posteriores até hoje. É isso aí, né? Ambos os donos da Cannon Group eram produtores, né? São o Menahem, né, que o André citou, e o Yoram, né? Só que o Menahem também era roteirista e diretor, né? E nesse ponto, o Menahem Golan, ele lembra, em certa medida, é lógico, né, em bem certa medida, o nosso José Mojica Marins, né? Ele não tinha muitas ambições intelectuais, mas amava genuinamente o cinema. E isso fica bem claro nos dois documentários que a gente indicou lá no episódio anterior, né? Que é o Electric Boogaloo e o Go-Go Boys. E ele amava também, principalmente, né, o cinema popular, o cinema de gênero. Tudo que ele mais queria era fazer filmes bons, né? Segundo esses parâmetros do gosto dele. E que também, né, por tabela ali, agradasse o público para gerar uma bilheteria, né? Essa veia mais autoral do Menahem acabou fazendo com que ele se desentendesse com seu primo Yoram, que pensava mais na saúde financeira da companhia e não queria torrar dinheiro fazendo filmes que não trouxessem um retorno seguro. E principalmente o que o Yoram Globus queria era não fazer tantos filmes, diminuir o ritmo aí de produção, respeitando o caixa da empresa, né? O movimento de entrada e de saída de dinheiro. Só que o Menahem, ele queria fazer filme atrás de filme, sem esperar retorno financeiro, sem esperar a recomposição do caixa da produtora. E isso era arriscado. Pois é, gente, e como plot de qualquer filme de comédia romântica, esse é o momento do break-up dessa história, né? Eles acabaram se separando por conta disso, né? Aliás, depois de idas e vindas, né, dessa briga entre os dois, a Cannon Group fechou as portas em 1994, né? E os dois, eles não ficaram nos Estados Unidos, eles voltaram para Israel, né, onde os dois nasceram. Mas o Menahem, ele dirigiu ainda alguns filmes que foram rodados lá em Israel, né? Até o falecimento dele em 2014. E o Yoram, né, ele segue vivo até hoje,
e tá aposentadíssimo, né? É uma pena. A história dos dois até parece história de banda de rock, né? Enfim, quem quiser conhecer mais detalhadamente a história deles e da produtora, galera, a gente recomenda, de novo, mais uma vez, né? Eu falei, o Thiago falou, esses 2 documentários aí, que são divertidíssimos. Muito, muito, muito bons, assim. Bom, agora vamos lá pro Grande Dragão Branco, que é um dos maiores sucessos da Canon. O Grande Dragão Branco. Vai mesmo a Hong Kong? Adoro full contact. Eu preciso de mais cicatrizes na cara. Mas pode morrer no comitê. Só se lutar mal. Já. Ha. Perdeu, americano cabeça de bagre. O Grande Dragão Branco, né, que em inglês é o Bloodsport, ou Esporte Sangrento, ele foi lançado em 1988. Ele foi dirigido pelo ilustre e desconhecido o Newt Arnold, né, de currículo invejado, foi assistente de direção do Poderoso Chefão 2, ele foi assistente de direção em Blade Runner também, e o Goonies também, né. Mas aqui, né, a grande estrela, né, o grande astro aqui, né, ele ainda aqui nesse filme ele era um novato, né, mas esse filme catapultou esse cara, que é o Jean-Claude Van Damme. E sem esse filme, gente, para vocês terem uma ideia, sem esse filme não existiria aquela cena patética, mas que virou tipo quase que um tesouro nacional da nossa cultura aqui, o Jean-Claude no Gugu, dançando com a Gretchen. Então pense nisso, hein? Pois é. Jean-Claude no programa do Gugu dançando com a Gretchen é uma cena típica de filme da Canon Group, né? Tanto porque no catálogo da Canon Group também tá lá um filme chamado Lambada, de 1990. Mas dentro daquela época lá da exploitation da lambada. Mas enfim. Bom, o enredo, galera, de O Grande Dragão Branco é ridiculamente simples. Lógico, né? A história aqui é o de menos. O que mais vale são as cenas de luta coreografada. Na história, a gente tem um oficial do exército dos Estados Unidos chamado Frank Dux, interpretado pelo Van Damme, que é versado em ninjutsu. Esse cara teria treinado com um grande mestre, sabe? Bem naquele estilo o mestre Pai do Mei. Naruto, né? Ele ninjutsu, não. Pois é. Aí ele vai até Hong Kong. Ele vai por conta própria, entendeu? Sem pedir autorização pra ninguém, ele vai sozinho. Para participar de um torneio secreto de artes marciais mistas, chamado Comitê. The Comitê. Que supostamente reúne os melhores lutadores do mundo, cada um dentro de sua própria especialidade. E esses lutadores, eles são dos mais variados tipos. Tem de tudo ali no comitê. Tem Kung Fu, tem Muay Thai, tem Sumo, tem luta de bar, luta mesmo, porrada, estilo briga de rua, Street Fight. E tem até uma arte marcial africana parecida com capoeira. Não, e aliás, também, você falou de Street Fighter agora, a gente tem que falar aqui da Exatamente, referência, né? sim, eu vou chegar lá. E detalhe, não existem muitas regras no comitê. O negócio é bem estilo Cúpula do Trovão mesmo. 2 homens entram, 1 homem sai. E as lutas podem, lógico, terminar em morte. E é claro que o Frank Dux, depois de apanhar pra cacete, ele vai dar a volta por cima e vai vencer o torneio. É lógico. E trazer o troféu para os Estados Unidos, onde ele vai abrir uma academia de ninjutsu. Pra correr com a mão pra trás.
Não, mas sim, o filme, inclusive, né, eu trazer um detalhe aqui, que é bem ridículo isso, gente, mas assim, na época, né, surgiu esse boato, né, que foi propagado, inclusive, pela própria produtora, né, eles pegaram isso como marketing pro próprio filme, onde que o boato dizia que esse filme era baseado em uma história real, né, e era baseado numa história que aconteceu em 1975, onde o personagem lá do Van Damme, o Frank Dux, ele, na verdade, ele existe na vida real, né? Ele é uma pessoa mesmo, ele é um coreógrafo de artes marciais, né? Pra E filmes. capitão do exército americano. Exatamente. Mas, assim, não tem nenhuma prova concreta de que existiu um torneio chamado Comitê e que isso se passava em algum lugar da Ásia, com, sei lá. Esse tipo... A trama do filme não tem nada a ver, assim, com a realidade, assim. Ou que o Frank Dux teria treinado com um mestre Exato. das artes marciais, meio a lá mestre Yoda, sabe? Exato. Aí vocês vendo os dois documentários que a gente indicou, vocês podem sair com essa conclusão também de que foi, né, que na verdade é uma grande jogada de marketing, assim, né, essa história baseado em história real. Exatamente. O Menahem Golan, ele tinha um senso de marketing, de oportunidade ou de oportunismo muito forte, né? Que nem o Mujica, né? Eu acho ele parecido com a figura do Mujica nesse sentido também. Bom, mas vai, a bem da verdade, nem precisa ser real essa história, né? Porque... a única coisa que interessa aqui é que, ou, a única coisa não, existem algumas coisas muito interessantes nesse filme. Uma delas é 90% de O Grande Dragão Branco, ou melhor, 90% do que serão num futuro bem próximo, final dos anos 80, começo dos anos 90, jogos de arcade como Street Fighter 2 e Mortal Kombat, 90% desses jogos saíram de O Grande Dragão Branco. Tudo ali. A atmosfera, né, o cenário, estilo Cúpula do Trovão, Mad Max e a Cúpula do Trovão, né, luta clandestina, apostadores, artes marciais mistas, né, muito tempo antes disso virar modinha, entendeu? Então você tem ali o cara lutando sumô e o outro lutando kung fu, né? E essa bagunça, sabe? Não, e outro jogo também, que a gente pode citar aí, o Pit Fighter. Lembra do Pit Fighter? Lembro. É totalmente esse jogo, inclusive fica uma galera em volta, assim, assistindo, né? Sim, exatamente. Enfim, então assim, o Grande Dragão Branco é muito assim, jogo de luta mesmo. Clássico, sabe? 2D. Né? Exatamente. Mais um caso, aliás, em que o cinema ele se inspira, ou melhor, o cinema vai inspirar os videogames, como a gente já discutiu aqui no podcast. Bom, no que diz respeito à coreografia das artes marciais dentro do filme, ele não é nada genial, viu, galera? Nada muito excepcional em si. Não é nenhum espetáculo artístico que são os filmes, por exemplo, de luta produzidos em Hong Kong mesmo, pela lendária produtora Shaw Brothers. Principalmente os filmes dirigidos por King Hu, pelo Lau Kar-leung ou pelo Shang She. A gente ainda vai falar deles aqui no podcast, mais pra frente em um episódio especial sobre a Shaw Brothers. Mas enfim, no Grande Dragão Branco a gente tem esse caldo que é muito legal, né? Essa questão aí clandestina do comitê, essa arena claustrofóbica onde ocorrem lutas mortais, cercada de apostadores, lembra muito videogame, lembra muito Mad Max. E
por fim, aquela história típica dos anos 80, de resiliência e superação. Bem no estilo Karate Kid, ou no estilo Rocky Balboa também. Tudo isso forma um caldo muito interessante que estimula demais a fantasia do espectador. Né? Por isso que um filme desses ele marcou bastante a vida de muita gente, principalmente quem era criança ou adolescente na época em que saiu o filme, né? E pelos anos seguintes também, lembrando que na época saía um filme no cinema, 3 anos depois ele ia passar na Globo. Exatamente. Não, e outra, quase um ano depois ele ia sair nas locadoras. Então, Exato. entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, foi a época em que o Grande Dragão Branco marcou a vida de muita gente. Exato. Mas só justamente na mesma época em que estava sendo lançado arcades como Street Fighter 2. Street Fighter 2 saiu em 92, se não me engano. E tem ainda o alívio cômico trazido pela dupla pateta de agentes americanos no filme, né? Que um deles, inclusive, é interpretado pelo Forrest Whitaker, que ele vai caçar o Frank Dux, né? Eles não querem que o cara lute no comitê, né? E tentam impedir ele, né? Agarrá-lo, levá-lo à força lá para os Estados Unidos, e ele sempre foge. Exatamente, né? Lembrando que, como a gente falou, ele vai por conta própria, não fala nada pra ninguém, só que o exército americano não gosta dessa ideia e tenta trazer ele de volta. Enfim, o Grande Dragão Branco, ele é cheio daquela deliciosa cafonice mesmo, né? Cannon Group é cafonice pura, gente. Aquela cafonice gostosa do Rocky, um lutador, de Karate Kid, né? Apesar de que tem uma diferença aqui, o Frank Dux, ele não pode ser exatamente chamado de um underdog, daquele coitado que precisa dar a volta por cima, entendeu? Mesmo que o filme até tenta fazer isso. O filme conta em flashback a história de vida do Frank Dux, ele desde a infância, adolescência, sofrendo bullying, e aí depois ele passando por todo aquele duro treinamento com aquele grande mestre das artes marciais e tal, mas isso faz parte da fantasia também do filme, né? Mas enfim, ele não é um personagem tão underdog quanto o Rocky ou quanto o Daniel LaRusso, né, do Karate Kid. Não, traduzindo tudo isso que você falou, o negócio a gente pode quebrar, né, e chegar na fórmula, né, que é o quê? Montagem, né? Exatamente. Montagem, que é o... tem pelo menos umas 5 montagens dentro de O Grande Dragão Branco. Exatamente, gente. E só para explicar pro pessoal aí que não sabe sobre essa linguagem, né, montagem é tipo aqueles clipes de treinamento que tem no rock, né, que sempre com uma música empolgante ali e tal. E aqui ele tem, né, é igual, assim, essa parte de treinamento dele com o mestre dele, ou o treinamento final para poder pegar lá o Chong Li. Então, a gente pode falar, né, que o filme ele usa essas estruturas de esses formatos, aliás, né, cinematográficos, para tentar emular isso que o André falou, assim, sobre o rock, né, o Karate Kid, né, dar essa empolgação em você, mesmo sabendo que o personagem é mais ou menos, né. Mas, assim, dentro disso tudo, né, a gente pode até ver numa cena trágica, né, que o Jackson, né, que é um americano briguento, que virou amigo dele, né, virou amigo do Van Damme, do Frank Dux. Ele tá lá, né, participando do torneio, ele vai pra uma luta contra o Chong Li, que aqui é o vilão da história, né, o antagonista. Ele tem essa forma vilanesca no filme, né, e que até, né, chega a matar um oponente, né, uma das lutas ali, tipo, você vê que o cara não é... Ele já é bem marcado ali como vilão ali, né, o mal a ser combatido, né. E aí o Jackson, né, ele vai lá tentar a sorte, né, porque vai que ele consegue o cinturão dele, né. E aí ele tem uma sorte danada, né, de pegar o Chong Li desprevenido lá no meio da luta, né.
e acertar ele tão bem, ele dá um golpe tão bem dado assim que faz o Chong Li cair de joelhos, né? Daí o Jackson, ele acha que a luta já tá ganha, né? E ele começa a vibrar, né? Aí nessa parte do filme ele parece bastante, já parece uma luta do WWE, sabe? Tipo telecat, assim. É o cara que começa é o cara que começa a comemorar assim, aí o vilão tá levantando, aí todo mundo, não, olha pra trás, olha pra trás. Mas nisso, né, foi o erro dele, né? Foi o grande erro dele, dar as costas pro Chong Li. O Chong Li levanta, né, e dá aquela voadora no meio das costas do Jackson, né? Que quase que ele foi ali de base, quase foi. Ele foi pro hospital e não se recuperou até o final do filme, mas ele quase morreu. E ali, né, o comitê acaba pro Jackson bem ali, né? O Dux, né, o Frank Dux, ele encontra ele lá no hospital, fica com aquela cena, né, aquela cena super dramática, né, bem melodrama ali. E aí ele, apertando a mão do Jackson lá, ele vai lá e promete, né, que vai vencer o torneio por ele. Passando, é claro, por cima do Chong Li. Aí nem precisa dizer o quanto essa cena lembra o Game of Thrones, né? Quando rola aquela luta lá do Oberyn Martell e o Montanha, né? O Clegane. Exatamente. Ou seja, não vale a pena ser muito coque, viu, galera? Você tem uma chance aí de vencer a parada, principalmente vencer um cara que é muito maior do que você, mano, vence de uma vez, sacou? Não fica dando muito showzinho não, se achando muito orgulhoso não, querendo comemorar antes, não. Porque a coisa pra ela virar do avesso é 1-2. E outra, se você for pela metalinguagem, depende esse seu conselho, depende, né? Porque depende de se você tá na lente de alguém ou não, né? Se você é o protagonista, às vezes você pode ser o coque da vez, né? Sempre vai dar tudo certo pra você. Agora, o pobre Jackson, né? Exatamente. O famoso amigo de protagonista é uma profissão muito perigosa, né? Ou no caso do Game of Thrones, né? Que ser Exato. personagem de Game of Thrones já é uma profissão muito perigosa, não importa que personagem que seja. Exato. Aí o problema é se a lente tá em você, né? Se você tá em foco. Pois é. Mas eu acho que é isso, né? Fechamos? É isso aí, galera. Fechamos. O resto é com a galera que vai ver o filme, vai curtir, se deliciar. E aí, de repente, traga novas ideias aí pra gente continuar o debate. Aê, fechou. E agora chega aquela parte, né, André? Conta aí pra eles aí onde que assiste. Bom, turma, a gente pode ver Bloodsport em streaming no Prime Video e no Oldflix. Para locação em VOD, Video On Demand, ele tá no Apple TV e no Amazon Video. E para compra, também no formato aí vídeo online, né? Na Apple TV. É isso aí, galera. Chegamos no final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam as nossas redes sociais. Tem o blog do Sombras Elétricas, junto com a sua newsletter. Temos o canal Temos o canal do YouTube, né? Do Sombras Elétricas também. E fortaleça essa rede. E espero vocês no próximo episódio. Falou, galera! Beleza!